Senhoras e senhores, estamos de volta. Amanhã tem o jogo, se não o mais importante, um dos mais importantes do ano para o São Paulo, nessa quarta-feira. São Paulo e Tajeres no Morumbis, pela Libertadores. Jogo mais importante, mais difícil da era Zubeldia, tranquilamente. Teve jogo contra o Palmeiras, não era decisão, era o segundo jogo do Zubeldia, terceiro, sei lá. Então esse jogo aí é o jogo chave, jogo importantíssimo pro São Paulo, pro Zubeldia, até pro trabalho dele, que ele fez nesse período aí que não teve jogo, como ele fez, como ele não fez. E tem muitas e muitas questões para a gente debater aqui. Eu e o Arnaldo Ribeiro, que está aí ao meu lado. E esse vídeo tem o apoio da KTO, a nossa parceiríssima. Dê o seu palpite na KTO. Se você quer alguma dica, espera que o Arnaldo dá uma dica quente amanhã lá no nosso Instagram, Arnaldo Tirone 1. A boa para esse jogo, a odd legal para esse jogo aí, São Paulo e Tajeres no Morumbis. Aí você dá seu palpite usando esse QR Code que está aí na tela, usando o link que está aqui na descrição e usando o cupom TRICOLOR para você ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Muito bem, então vai lá. Outra coisa, prestem bastante atenção no que eu vou falar. Vá até o final desse vídeo, não é comprido, você vai até o final tranquilamente, porque tem muita informação até lá, mas vai ter lá também uma dica importantíssima sobre pacotes para Libertadores, com preços, pacotes de viagem, de passagem, de hospedagem, de hotel, de ingresso, para fases seguintes da Libertadores. Então, vá até o final que tem boas dicas ali. Tem desconto, é isso que eu vou dizer para vocês, tá? Só para vocês ficarem ligados. Tem desconto. Então vai até o final, que aí eu explico com mais detalhes. Bom, amanhã São Paulo e Tajeres no Morumbis, vamos falar do público também, parece que vai ser bem bom o público do jogo. Porém, as questões da escalação. E a primeira delas, Arnaldo, começando de cara, pé na porta, parece uma loucura. Mas há uma dúvida no ataque, porque não há certeza se o Caleri joga. E se ele não jogar, quem pode jogar? Enfim, vai deixar muita gente de cabelo em pé. Mas tá aí a dúvida. Conta pra gente. Quando eu sugeri a capinha desse vídeo, Thumb. nosso Leandro, você, a Thumb, os caras estavam malucos. E a Thumb, o título da capinha é Caleri ou Juan. Pode parecer É uma isso bizarrice, mesmo? né? Estou Rapaz. até tirando o óculos aqui. Vamos entender essa situação primeiro, né? O Caleri vem se recuperando daquela lesão na panturrilha que ele teve lá no jogo da Libertadores contra o Cobresal, que era uma lesão inédita na carreira dele, que é uma lesão mais ou menos de 3 semanas. Ele está no prazo de recuperação, vem treinando e só separadamente só se juntou ao elenco nos treinos desta semana, sendo que um dos treinos dessa semana nem ocorreu no campo porque choveu demais, né? No CT. Então, as condições do Caleri não são as ideais, certo? Para um jogo que vai exigir demais. Como disse o Zubeldia, isso vai interferir na escalação, possivelmente do Caleri ou do Juan, e do resto do time. O time do Tajeres é muito físico, é jovem, é forte. Foi como o Zubeldia falou depois da partida contra o Águia. Isso. Então, de lá para cá, o que aconteceu foi o Juan ganhar espaço em relação ao André Silva, que vinha sendo a primeira opção para a reserva do Caleri. Várias situações, várias decisões, várias falas do Zubeldia já indicavam que o Juan tinha passado à frente do André Silva, né? E teve o jogo do Águia, em que o André Silva começa. Isso não quer dizer uma vantagem para o André Silva, uma desvantagem, porque ele escalou um time inteiro reserva, em tese com alguns asteriscos, que a gente vai passar pelos asteriscos. E o Detalhe, Juan entra ele no... joga e não vai bem, né? E não vai Talvez, bem talvez um dos contra o piores Águia. em campo. Um dos poucos que Exato, jogou mal, né? Um exatamente. jogo fácil. Isso. E o Juan entra no final, faz um Faz o gol gol. bonito, que é anulado, mas tem aquela coisa, vai pro escudo, a torcida aplaude e tal. E o Juan, fisicamente, para marcar a saída de bola do adversário, ele já é insuperável nesse aspecto. Então, pode ser, sim. E aí o torcedor de São Paulo tem que entender a estratégia
que o Juan comece contra o Talheres pela questão física e o Caleri entre depois no segundo tempo, entendeu? Então, não é Entendi. uma capinha provocação, é uma capinha barra informação. O Juan tem chance, sim, de ser titular no lugar do Caleri. Então, vocês que estão aqui nessa live agora comentando, na live não, esse vídeo agora comentando aqui nos comentários, falando, os caras amam o Juan, os caras são empresários do Juan, os caras não sei o quê, porque os caras amam o Juan, porque não sei o quê. Não é que a gente ama o Juan, é a informação. É a informação que vem. Há essa dúvida sobre quem pode jogar, se é o Juan e se é o Caleri, por todas essas razões que o Arnaldo está falando aí. E não é porque ele tirou da cabeça, é porque está informado. O Arnaldo tem acertado as escalações, inclusive. Então tem essa questão. E aí vai aqui uma dica, vamos dizer assim. Não é uma dica KTO, mas uma dica. Com Juan ou sem Juan, o torcedor que for ao Morumbis, apoie. Não vai na Jogo de primeira bola Libertadores. vaiar o Juan. Isso é jogo de Libertadores. É com o Juan ou com o sem Juan, ou com quem quer que for, apoie o cara. Esse é o negócio. O São Paulo precisa que a torcida esteja junto nessa hora, não contra. Você pode não Perfeito. gostar do Juan, mas nessa hora é um jogo de Libertadores, gente. Vai estar o estádio lotado, então que a torcida tenha essa noção. Depois quiser reclamar depois, quiser reclamar aqui de mim na live, beleza. Mas não reclame no jogo. Tem que apoiar o cara. Aquela comemoração que ele foi no escudo foi quase um pedido de socorro dele, né? Um Exato. pouco de alívio e falar, meu, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, né? Me apoie. Foi isso, Perfeito. entendeu? Então, e isso não é do torcedor do São Paulo, não pode ser o torcedor modinha. Nem tem condição de ser o torcedor modinha agora, Em porque vem uma Libertadores não fase ruim. existe isso, sobretudo, né? Não Exatamente. pode. Então tá aí o meu desabafo, vamos dizer assim, com relação a isso. Só uma dúvida, porque o Caleri vem de contusão, eram mais treinos, teve um treino que não foi nem no campo, ele pode não ter as melhores condições. E o Juan pode ser um cara que pode incomodar a saída de bola ali do Tajeres. E vamos lembrar o que eu sempre digo, né? Pro Zubeldia, que acabou de chegar, os jogadores de São Paulo são livros em Isso, branco, páginas em isso. branco. Ele não sabe se ele até pode saber, mas ele não tem, não tá muito aí se a torcida é contra, se não sei o que, ele tá olhando o que é melhor pro time. Então Isso, apoiem, é o que eu peço, tá? sem Bom, dúvida. Assina essa é embaixo. uma primeira questão. Então o Zubeldia pode ter essa surpresa, veremos o que vai acontecer. É, Outra questão, essa já estava aparecendo ali no jogo contra o Águia. Águia. É, Porque o Lucas jogou. Ele vinha voltando de contusão, precisava ser testado, parará, parará. O Luciano entrou no final. isso. Os dois não estiveram em campo em nenhum momento juntos. Um Fato. substituiu o outro. Uhum. E a pergunta que eu faço para você é: será que é um ou outro, Arnaldo? Ou Lucas ou Luciano? Boa pergunta. Até é a primeira vez que o Zubeldia terá à disposição Caleri, Lucas e Luciano. Sempre faltava alguém. Sempre o Luciano esteve, ora o Lucas, ora o Caleri não estiveram, certo? E o jogo do Águia, exatamente como você falou, o Lucas jogou de 10, como jogou contra o Flamengo na Copa do Brasil com o Dorival, aonde estava jogando o Luciano, e depois o Luciano entrou no lugar dele, certo? Daquele jogo com o Águia, voltando um pouquinho à questão da escalação, e a gente falou sobre isso na live pós-jogo do Águia, o Zubeldia ele escalou um time reserva com o Águia, todo reserva, enquanto treinava um time titular para jogar contra o Talheres desde lá, desde a semana passada. Mas o jogo com o Águia serviria muito para dois jogadores mostrarem que estão em boas condições. Dois jogadores considerados titulares pelo torcedor e pelos técnicos que passaram pelo São Paulo. Um, o Lucas, e o outro, o Rodrigo Nestor, que vinha num embalo aí, ficou fora de um jogo até do banco de reservas, surpreendeu o jogo do Barcelona pela Libertadores. Ele e o do Abadilha ficaram fora. O Rodrigo Nestor foi bem, suportou bem, e o Lucas foi bem, suportou bem. O time que o Zubeldia treinava para enfrentar o Talheres não tinha nem o Lucas, nem o Nestor e muito menos o Caleri. O time era o seguinte: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington. Alisson, Bobadilha e Michel Araújo. Ferreirinha na direita, e ele entrou assim contra o Águia, deu uma Sim, pista. Luciano e Juan, exato. certo?
Aí o Lucas joga bem, suporta bem. O Nestor joga bem, suporta bem. Então o Nestor e o Lucas eles estão mais aptos que o Caleri, por exemplo, para roubar um Tá, lugar desse time titular, certo? sim, perfeito. E aí tem alguns outros sinais, né? O Lucas é o garoto propaganda do último vídeo do São Paulo para preparação para o jogo. Ele que chama o último gás da torcida. Então eu acho que o Lucas em princípio não começaria, mas ele jogou bem contra o Águia e participou muito bem do último treino, no treino de terça-feira contra o Talheres, que é o treino que reuniu todos os jogadores. Então, eu acho que a tendência é o Lucas começar, mas eu não respondi a sua pergunta. Pois é. Não sairia o Luciano. Em tese, o Lucas jogaria de ponta direita no lugar do Ferreirinha. Essa é uma questão do desgaste do, né, que pode haver no início. Então, essa é uma duvidazinha, porque sendo livro em branco nas páginas do Zubeldia, ele pode muito bem decidir também colocar o Lucas e o Caleri no banco e começar com aquele time que ele vinha treinando. O que para o estádio poderia ser Uma loucura. mas é como você falou, é compreensível pelo que aconteceu nesse tempo todo. Mas o Lucas tem, agora, depois de tudo que aconteceu na terça-feira, bem mais chances de iniciar do que o Caleri. O Lucas acho que ganhou muitos pontos para iniciar, mas aí e não em detrimento do Luciano, porque eu acho que o Luciano vem sendo um jogador tratado pelo Zubeldia como um titular praticamente absoluto, até pela condição física dele que vem bem. Né? Então a gente poderia formar o time do meio para frente com Alisson, Bobadilha e que pode ser o Nestor, Nestor pode ser ou o Araújo, Michel, Nestor ou Michel. não o Galopo. Não o Galo, porque o Galo tem jogado do outro lado, né? Isso. Seria E Nestor ou a... Michel a lá Dorival, sabe? Sim. Nestor ou E Michel a aí lá na Dorival. frente, Lucas, Luciano e Juan. Pode ser isso. Pode ser isso. Não pode ser Lucas, Luciano e Ferreirinha? Aí fica sem a referência no ataque, Pois né? é. Sem o Pois é. Abafa, É. o Luciano de Costas, eu acho menos provável essa. Muito bem. Lembrando ao seguinte, hein, vocês fiquem até o fim desse vídeo que a gente vai dar uma dica importante sobre Libertadores. Pacotes para Libertadores. Com desconto. Pacotes legais com direito a ingresso, a traslado, a avião, a hospedagem, tudo. Então fica atento aí. Promoção para final. Promoção para final por tempo limitadíssimo. Então vocês fiquem atentos e vão até o fim do vídeo. Lembrando que esse vídeo também tem apoio da KTO. Dê o seu palpite na KTO. Bom, o Tadieres não é um time qualquer. Ele está nada menos do que Não. 17 partidas invicto. É um bom time. Um bom time e um time jovem, né, Arnaldo? Time jovem, físico, treinado há muito tempo pelo mesmo treinador, 17 partidas invictas, como você falou, não é qualquer coisa. A última derrota foi por um time que é um time periférico da Argentina, mas em fevereiro, Barracas, quando o Talheres nem atuou com o time inteiro principal, Barracas Central, foi lá em fevereiro que o Talheres perdeu a última partida. Vem do empate contra o Boca na Bombonera, que jogou muito melhor o segundo tempo, o Boca comemorou o empate, e é um dos líderes do campeonato argentino que está no seu início, né? Então é um time muito, muito bom. O adversário, eu concordo com você, é o maior desafio do Zubeldia até então. É. Né, Tironi, o Talheres joga pelo empate para ser o primeiro, e o São Paulo precisa vencer para ultrapassar o Talheres. É curioso dizer que o time do Talheres pouco mudou do primeiro jogo com o São Paulo, 2-1 para o Talheres, lá no campo Mário Kempis, em Córdoba, que a gente não aguenta mais ver, né? Sim. E o São Paulo mudou demais. O São Paulo era dirigido pelo Carpini, o São Paulo tinha o Rafinha, tinha o Diego Costa na zaga, tinha o Rato, tinha o Rames de titular. Lembra daquilo? Virou Mudou outro time. muito. O Pablo Maia. O São Paulo é praticamente um outro time. E o Exatamente. Talheres mudou muito pouco de lá para cá. É. E por fim, tem uma expectativa de recorde de público no ano no Morumbi. Por quê? Parece que o Tajeres, a torcida do Talheres comprou muitos ingressos, então é possível que a parte dele, se não estiver lotada, vai estar cheia. E no Morumbi, essa parte do visitante é muito grande, cabe gente pra caramba lá, porque é um gomo inteiro, o estádio é muito grande. E a torcida do São Paulo foi com tudo, foi com tudo.
tinha a prévia de venda até ontem, hoje, eu acho que era de mais de 45 mil, não é isso? Não, já vendeu 50 mil antecipados até Então, a mais ainda. véspera do jogo. 50 mil antecipados até a véspera do jogo. Ou seja, na quarta-feira ainda tem as vendas durante essa quarta-feira. Normalmente, aqueles 5 mil ingressos de cativas tal, eles são na hora. Então, sempre você tem uma venda antecipada de 50, no mínimo você vai ter 55. Isso. Você põe sempre 5 a mais, é o cálculo. 55 mil é o recorde de público nos 2 jogos São Paulo e Palmeiras nessa temporada. Como deve ter um pouco mais de venda, além desses 5 mil de arredondar a cativa para o final, eu tenho quase que certeza que teremos o maior público no estádio nesta temporada, superando os jogos do Palmeiras, superando a marca de 55 mil pagantes. Então, portanto, 55 mil pagantes que estarão lá, não vaiem. Apoiem Exato. o time, Apoiem. seja a escalação que for. É o começo do trabalho do Zubeldia. Como eu disse, todo mundo é um livro em branco para o Zubeldia, ele está testando jogadores. E o São Paulo precisa ser a torcida precisa ser o tal do 12º jogador, para que o São Paulo possa vencer e passar em primeiro lugar, que vai ser importante, né? O pote 1, ainda, apesar do pote 2 fortalecido, né? Com provavelmente Flamengo, Botafogo, não sei o quê, o pote 1 ainda é melhor. Tem mais Sim. times menos difíceis para você enfrentar no pote 2. Então seria bem importante que o São Paulo ficasse em primeiro, até por uma questão moral, certo? Certo. O árbitro vai ser o colombiano John Ospina, que é um árbitro experiente, mas não é como o Roldan, pelo amor de Deus, do mesmo país. Mas é um árbitro experiente, mas meio confusão, Sim. meio atrapalhado. John Ospina. Fiquemos de olho, como diria o Dorival Fiquemos de Júnior. olho. Bom, e vocês fiquem de olho também naquilo que eu vou falar. Prometi e vou falar agora o que é a história. Tem um link aí para vocês na descrição desse vídeo, que é da Outsider Tours. Por quê? Porque tem uma promoção relâmpago rolando agora. Neste momento, tem uma promoção relâmpago rolando na Outsider Tours para a final da Libertadores, que vai ser na Isso, Argentina. exato. Você clica no link que está aqui e você vai conseguir um super desconto e do pacote com ingresso, avião, transporte e hotel. Isso, O pacote custava 7.490. Essa promoção relâmpago faz o pacote custar 4.990. Ela é válida de agora, você está vendo, até o início do jogo, desta quarta-feira. Então tem que isso. para você garantir o seu pacote. Ah, mas eu acho que o São Paulo não vai chegar, não sei o que e tal. Garante o pacote, porque se você não quiser ir, não puder ir na hora da final, você pode pegar esses créditos e fazer uma outra viagem que você quiser, juntar para ir para a Liga dos Campeões do ano que vem, sei lá. Você pode fazer qualquer coisa, você não vai perder essa grana. Então a hora é agora. Vou repetir, o pacote que estava pelo valor de 7.490, com essa promoção relâmpago, ele fica por 4.990, com avião, hotel, transporte e ingresso. Que na hora do vamos ver, se tiver uma final brasileira, por exemplo, ingresso vai ser um perereco para conseguir. Então você já garante já. E aí você faz o que você quiser no fim. Se você não quiser ir, se o seu time não chegar, você pode pegar crédito, você pode Perfeito. o seu pacote para outra pessoa, você pode fazer o que você quiser. É aqui no link que está aí na descrição da Outsider Tours. Correto, Arnaldo? Perfeitamente. É isso. E aí a nossa live tradição pós-jogo começa assim que terminar São Paulo e Tajeres. Tirone vai lá buscar os 3 pontos. Eu ficarei na base, mas eu começo na sequência do jogo. Tirone entra logo que puder lá do Morumbis. Logo depois de São Paulo e Tajeres, a partir das 11h30 da noite, portanto, da quarta, invadindo a quinta-feira, live Perfeito. tradição, Noite de Liberta. Noite de Liberta. Certo, rapaziada? Ó, balõezinho subindo. Valeu.